Bom, pessoal, vamos iniciar aqui a falar um pouquinho sobre arritmias cardíacas. O foco principal é a gente conhecer um pouquinho mais sobre alguns ritmos, né, principalmente taquibrade e arritmias, que podem evoluir definitivamente com uma parada cardiorrespiratória. A ideia aqui é passar assim, de uma forma bem tranquila e bem mais rápida, né? Será discutido nas simulações realísticas muito mais profundamente esses ritmos, inclusive como tratar de uma forma eficaz na sala de emergência. Eu sou o Rodrigo, sou médico emergencista, trabalho no SAMU, estou coordenador da Rede de Urgência e Emergência de Araguari e sou professor, sou docente aí do Centro de Simulação do IMEPAC, certo? Também trabalho também no resgate aéreo em Uberaba. Bom, falaremos aí então rapidamente do que se trata a terapia elétrica em si. Antes de começar a falar basicamente dos ritmos, né? A gente usa a terapia elétrica na medicina para várias coisas, né? Para vários tratamentos. As três principais modalidades são a desfibrilação, a cardioversão elétrica sincronizada e a estimulação elétrica temporária. Falando aí da desfibrilação torácica, pessoal, ela consiste na administração de uma carga elétrica em corrente direta através de duas pás de eletrodos. O choque promove a despolarização simultânea de áreas extensas do miocárdio atrial e ventricular, interrompendo o circuito de reentrada geradora de arritmia. Ou seja, a gente dá uma resetada no coração. É aquela carga máxima que a gente dá no aparelho. Se for um aparelho monomórfico, 360 joules. Se for num aparelho bifásico, a gente dá carga máxima, geralmente 200 joules. O choque aqui não é sincronizado, a gente não aperta aquele botãozinho sync no aparelho, né? Ele é sincronizado com o quê? Com o complexo QRS. Minha carga é a mais alta possível. Indicação, né? Estamos falando aí de parada cardiorrespiratória, geralmente quando a gente usa uma desfibrilação. Seria na fibrilação ventricular, na TV sem pulso, né? E na TV polimórfica com ou sem pulso, exemplo no torsade de Poincaré, vamos falar um pouquinho mais para frente. Cardioversão elétrica sincronizada, que a gente vai mais usar aqui, consiste na administração de um choque sincronizado. Aqui a gente aperta o botãozinho sync. Sincronizado com o quê? Sincronizado com o complexo QRS, certo? Com o objetivo de promover a despolarização simultânea do miocárdio, todavia sem que esta despolarização por choque ocorra no período de repolarização, ou seja, durante a onda T. Então a gente sincroniza o nosso aparelho na hora que o coração está despolarizando, né? Que coincide, claro, que é o QRS, e com isso a gente consegue fazer um reset nesse coração aí, baseado num ponto específico da despolarização. O grande perigo disso aqui, da gente colocar esse choque sincronizado, é por esse choque não bater na onda T, que é bem no período da repolarização. Se a hora que o coração está voltando ao normal, você aplica um choque nesse coração, esse coração possivelmente desenvolve uma FV, uma fibrilação ventricular. Com isso, com a fibrilação ventricular, é um ritmo, né, incompatível com a vida. Então, aí a gente tem que desfibrilar o coração e fazer as manobras de ressuscitação, caso isso acontecer. Caso o choque seja realizado durante a repolarização, haverá então esse risco já falado. Ok, pessoal? A estimulação elétrica temporária, que a gente mais conhece, é o marca-passo, né? Consiste na instalação de uma carga elétrica intermitente no miocárdio, com o objetivo de aumentar a frequência cardíaca ventricular. Ela pode ser transcutânea, né? Com aquelas pás adesivas no tórax, aquelas pás do DEA, ou intracárdio, né? Que é o cardiologista ali ou intensivista que coloca esse tipo de dispositivo, que é o cabo do eletrodo na via de acesso venoso profundo diretamente lá no coração, estimulando ele.
Indicação são as bradicardias que levam a sinais e sintomas de baixo débito. Ou seja, a gente só vai usar a terapia elétrica, nesse caso aqui, que é o marca-passo, se o paciente estiver com sinais e sintomas de baixo débito cardíaco. Nós vamos falar quais são. Falando das taquiarritmias, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, pessoal, primeiro, é uma taquicardia? Ou seja, está acima de 100 de frequência cardíaca? Geralmente, começa a causar sintomas acima de 140. Palavra geralmente, certo? Primeira pergunta é: a taquiarritmia está causando sintomatologia? Se a resposta for sim, a segunda pergunta é: estável ou instável? E no ponto de vista hemodinâmico, claro. Bom, essa pergunta é o divisor de águas, como a gente vai tratar esse paciente. Uma aqui é urgência, outra aqui é emergência. Uma aqui a gente tem que agir de uma forma emergencial, na hora, não pode passar. Que é, no caso, taquiarritmia instável. O que é uma pessoa, um paciente que está num ponto de vista para a gente instável hemodinamicamente? Nós temos que lembrar aqui os critérios de instabilidade. Geralmente a gente fala os 5 Ds. Dispneia. A dispneia que a gente está falando que é a dispneia franca, aquela dispneia mesmo. Dor torácica. Dor torácica qual? Atipicamente anginosa, tipo A. Diminuição do nível de consciência. Qualquer diminuição do nível de consciência, qualquer rebaixamento, seja um ponto na escala de coma de Glasgow, já é uma diminuição do nível de consciência para a gente. Diminuição da PA, hipotensão, né? E os 5 que a gente fala de desmaio, que nós conhecemos na medicina como síncope ou pré-síncope. Bom, precisa ter todos os critérios? Não, basta ter um. Mas geralmente, quando uma pessoa está com a sua instabilidade hemodinâmica, geralmente ela apresenta quase todas ou todas esses sinais e sintomas. Bom, conduta nas taquiarritmias instáveis. Pessoal, aqui não tem conversa. Taquiarritmia instável, com aqueles critérios que eu acabei de falar para vocês, significa cardioversão elétrica sincronizada. Ponto final, certo? Aqui a gente não trata do ponto de vista farmacológico. Está instável, acabou. Cardioversão sincronizada. Iremos aprender a fazer isso na simulação, ok? Então, qual que é a carga que eu uso? Vai depender da arritmia, da taquiarritmia. Se a gente estiver diante de um flutter arterial, um ataque subacorrentada nodal, 50 a 100 joules. Se for uma FA, 120 a 200 joules. Se for uma TV mono com pulso, 100 joules. Se for uma TV polimórfica, né, carga de desfibrilação e é não sincronizado, que é o torsado epoam, que nós vamos falar daqui a pouco. E a carga máxima. Bom, pessoal, dica prática, né? A gente está aqui diante, o 100 aparece em quase todos, certo? O FA aqui, que acontece com uma carguinha maior, mas nada impede você começar com 100 joules, não tem problema. Pessoal, prática. TV, você está lá, o seu monitor, você não consegue ver direito, alguma coisa nesse sentido, você não sabe qual que é a taquiarritmia, qual que é o ritmo que está ali, se está instável o seu paciente, se você fez aquelas 2 perguntas no começo que eu falei para vocês, é cardioversão elétrica sincronizada e você começa com 100 para todo mundo, desde que não seja a TV polimórfica, que é o torsado epoam, que ela não pode ser. Não tem como você sincronizar e a carga tem que ser máxima. E as estáveis? Não é o escopo, a gente não vai falar aqui exatamente do tratamento, mas só para a gente saber das taquiarritmias estáveis. Aqui a gente tem que saber mais ou menos, realmente, mais ou menos não, a gente tem que saber qual é a taquiarritmia, porque aqui dá tempo da gente descobrir qual é a taquiarritmia, se é um flutter, se é uma FA, uma fibrilação atrial.
Aqui tem algumas perguntas que nos ajudam, que nos guiam para a gente desvendar qual tipo de taquiarritmia que é. Primeira pergunta, o QRS é estreito ou é largo? Estreito para a gente, até 0,12 segundos ou 3 quadradinhos. Ou se é largo, se é maior de que 0,12 segundos ou maior de que 3 quadradinhos. Isso para a gente é largo. Segunda pergunta, o intervalo RR é regular ou é irregular? Vamos ver isso. 3, tem onda P? Isso também vai nos ajudar bastante a fazer o diagnóstico. Bom, pessoal, então, as taquiarritmias de QRS estreito. Então, taquiarritmia de QRS estreito sem onda P. Então, aqui a gente não consegue ver a onda P. Se o intervalo, então é QRS estreito e sem onda P. Se o intervalo RR for variável, a gente está falando, nós estamos diante de uma fibrilação atrial. Se o intervalo RR for constante e ondas F, que a gente quer aquele padrão serrilhado, estamos diante de um flutter atrial. Se o intervalo RR for constante, sem despolarização visível, trata-se de um ataque supraventricular de reentrada nodal. Existem algumas outras que não serão abordadas. A gente aqui está falando só de uma fase, de um dos ritmos mais comuns. Não é nosso escopo adentrar em todas as taquiarritmias, todos os ritmos, né? É mais daquele critério que a gente olha na emergência e trata de uma forma emergencial ou não emergencial. A taquicardia de QRS estreito com onda P. Então, resumindo aqui então, só voltar um pouquinho. Então, nas taquiarritmias de QRS estreito sem onda P, podemos ter a fibrilação atrial, que é quando a gente tem um intervalo RR variável. Podemos ter aquelas ondas F, que caracteriza o flutter atrial. Podemos ter o RR constante sem despolarização visível. Estamos diante de um ataque supraventricular, certo? Ponto. Taquicardia QRS estreito com onda P. Agora ele é o QRS está estreito e nós temos a presença de onda P, principalmente taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal, lembrando, nós não tratamos com terapia elétrica, tratamos a causa. Se for uma febre, a gente vai estar antitérmico, se for desidratação, nós vamos hidratar o paciente, pode ser uma ansiedade, ou seja, aqui tratamos a causa. E existem outras causas que não serão abordadas aqui, que não é importante para esse tipo de aula hoje. Bom, taquiarritmias estáveis com QRS alargado. Pessoal, não brinque com essas, certo? Não brinque com nada que tenha QRS alargado, ok? Até que se prove o contrário, trata-se de uma ataque ventricular com pulso, certo? Porque se não tiver pulso, é um ritmo de parada. Vamos ver na próxima aula. Existem outras, né, como TSV com aberrância, sendo utilizados critérios de Brugada, etc. e tal. Nós não vamos entrar nós não vamos enveredar por esse lado. Vamos falar das coisas práticas aqui e tratá-las de forma prática. A TV polimórfica é tratada com desfibrilação, com carga máxima, com ou sem pulso. Exemplo, torsade Epuan. Esse ritmo, pessoal, para a gente saber, para a gente falar que é uma torsade Epuan, a gente já tem que ter já previamente a informação que esse paciente apresentava um intervalo QT largo, né? Longo, largo, na verdade, QT longo que a gente fala. Com isso, e com esse ritmo de torsade Epuan, que trata-se de uma ataque ventricular polimórfica, mesmo o paciente tendo pulso, aqui a gente trata com carga de desfibrilação. A gente não sincroniza o nosso aparelho, aumentamos a carga ao máximo e damos uma carga de desfibrilação, como na parada cardiorrespiratória. Lembrando que o papel do elétron, né, tem esses quadradinhos, tem os quadradões, tem tudo isso aqui.
Só para a gente fazer uma releitura, relembrar, na verdade, o que isso significa, coloquei aqui para a gente rememorar aqui. Lembrando que nós temos aqui o eixo horizontal, o eixo vertical, e o eixo vertical para a gente fala a amplitude da corrente elétrica, certo? Isso aqui é medido em milivolt, ok? Cada um desse quadradinho que mede 1 milímetro, em qualquer lado desse quadradinho, que vale 1 milímetro, cada 1 milímetro desse aqui equivale a 0,1 milivolt, certo? E um quadradão, que são 5 quadradinhos, na vertical, ele tem 5 milímetros, equivale a 0,5 milivolt, ok? Esse é um quadradão. Na parte horizontal, a gente fala de tempo. Então, 1 milímetro, um quadradinho, equivale a 0,04 segundos, aqui representado em azul. Um quadradão, que são 5 quadradinhos, equivale a 0,20 segundos. Lembra que um complexo QRS para a gente alargado teria que ser maior do que 3 quadradinhos ou maior do que 0,12 segundos. Ok? Então, prosseguindo, vamos agora comentar um pouquinho sobre os ritmos, né? Coloquei alguns elétrons aqui para a gente ver. Essa aqui é a fibrilação ventricular. A gente pode ver que não tem um padrão, na verdade é um padrão anárquico. Nós não temos aí muito um ritmo organizado. São vários pontos ectópicos do coração disparando e o coração não está conseguindo bater de uma forma sincronizada e ele fibrila. Isso aqui é incompatível com a vida, a gente tem que tratar de uma forma rápida, que é a desfibrilação, e para a gente tentar resetar esse coração para dar a chance dele bater de uma forma sincronizada. Aqui uma taquicardia ventricular, né, que a gente chama de TV. Aqui, em todas as derivações, né, geralmente a gente coloca em D2, que é o que a gente mais vê, que a gente monitora, na verdade. E aqui a gente vê um padrão, né, que a gente vê o complexo QRS, né, de uma forma bem alargada, mais de que 3 quadradinhos, né, e essa taquiarritmia, pessoal, o paciente está falando com você. Talvez ele não tenha critérios de instabilidade naquele momento, mas é um paciente que você tem que tomar um cuidado muito grande. É um paciente que não vai sustentar esse ritmo por muito tempo. Ele, possivelmente, se você não fizer nada, ou se a sua terapêutica que você fez com o medicamento não foi eficaz, ele vai degringolar. E a gente tem que estar preparado para agir. Aqui na derivação D2, para a gente ver de uma forma mais correta, taquicardia ventricular monomórfica, que a gente chama, certo? Aqui, se o paciente estiver instável, aqui é desfibrilação, é cardioversão elétrica sincronizada, aqui a gente consegue sincronizar, começando aí com 100 joules. Aqui uma taquicardia sinusal, onde nós temos onda P, complexo QRS, T, P, complexo QRS. Aqui a gente faz o tratamento da causa base, se for, como eu já disse, uma febre antitérmica, desidratação, hidrata, ansiedade, a gente vai dando ansiolítico e assim por diante. Fluxo arterial, olha só, nós temos esse padrão serrilhado, que a gente chama de onda F. Estamos diante aqui de um complexo QRS estreito, certo? E com esse tipo de onda. Isso aqui é um fluxo arterial. Se o paciente então tiver com critério de instabilidade, os 5Ds, aqui a gente vai fazer cardioversão elétrica sincronizada, certo? Iniciando com 50 a 100 joules. Se tiver estável, aí tem outro tipo de terapêutica que a gente não vai comentar aqui, senão vai ficar muito extenso. Fibrilação atrial, pessoal. Aqui a gente não consegue ver a onda P também. O nosso complexo QRS ele é estreito,
certo? Tem menos de 3 quadradinhos. E aqui a gente vai ver, olha só. Onda R, onda R, onda R, onda R. Um quadradão, 2 quadradões, 3, 4, 5 quadradões. A diferença entre uma onda R e outra onda R. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Olha só, já mudou o tamanho, a distância entre uma onda R e outra onda R. Aqui nós só temos 3, veja bem. Ou seja, o R ele é irregular. Então, complexo QRS estreito, não tem onda P, e RR irregular, estamos diante de uma fibrilação atrial. Mesma coisa, se tiver critério de instabilidade, cardioversão elétrica sincronizada. E aqui é ataque supraventricular, pessoal. Aqui a gente vê que é um padrão complexo QRS estreito, a gente não consegue ver a onda P, certo? E ele é regular, 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 regular. Então, existem vários tipos de taquicardia supraventricular, mas se a gente estiver diante de uma dessa aqui no nosso pronto-socorro, no hospital ou na ambulância do SAMU, né, na unidade de suporte avançado, tratamos aí com cardioversão elétrica sincronizada. Se não tiver, se for um paciente estável, aí a gente vai lançar mão de manobras vagais, se não der certo adenosina e assim por diante. Mudando a chavinha, falando agora das bradiarritmias, né? Bradiarritmia para a gente é frequência cardíaca menor que 60 e na literatura atual, frequência cardíaca menor que 50. Então, entende-se, né, frequentemente causado por alterações da própria do nó sinusal, no átrio ventricular, o sistema de condução cardíaco. Pode também ser precipitado por fatores externos. Tratamento imediato somente se bradicardia está provocando sintomas de baixo débito. Lembrar dos 5Ds. Paciente que está assintomático com a frequência baixa, a gente só observa, interna e observa. Agora, o paciente que está com critérios de descompensação, que são os 5Ds, nós tratamos. Então, falando um pouquinho de eletro, isso aqui é uma bradicardia sinusal, ok? Porque nós temos onda P, complexo RS, onda T, okay? Aqui a gente só está diante de uma bradicardia sinusal, ok? Das bradicardias, é importante a gente saber dos bloqueios que realmente causam as bradicardias, que é o que a gente vai tratar no nosso paciente. Aqui é o bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Por que eu sei que é de primeiro grau? Entre a onda P e o complexo QRS, nós temos aqui um quadradão. Veja bem. Todos têm o mesmo tamanho, ok? Com isso, com essa medida aqui entre a onda P e o complexo QRS, somando um quadradão ou 5 quadradinhos, nós estamos diante de um BAV de primeiro grau, bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Geralmente, esse bloqueio é um bloqueio benigno, geralmente não causa muita repercussão para o paciente, geralmente. Evoluindo aí os tipos de bloqueios, aqui nós temos o bloqueio atrioventricular de segundo grau tipo 1, nós temos dois, tipo 1 e tipo 2, esse aqui é o tipo 1. Por que eu sei que esse é um bloqueio, um BAV de segundo grau tipo 1? Aqui, pessoal, ele me avisa que ele vai bloquear. Veja bem, eu tenho uma onda P, é um complexo QRS, certo? Então aqui tem um espaço, tem 1, 2, 3,5 quadradinhos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, tá vendo? Ele vai aumentando e vai alargando aqui esse espaço entre a onda P e o complexo QRS. E no próximo aqui ele já vai e bloqueia. Aqui nós temos uma onda P e temos uma onda P aqui e uma onda P aqui. E não temos um complexo QRS aqui no meio. Ou seja, ele fala, ó, vou bloquear, bloqueei, certo? Aqui ainda, o paciente ainda, na grande maioria das vezes, ele
é um paciente que não tem um perigo iminente, geralmente não tem, ainda é considerado um bloqueio que te dá um pouco mais de tranquilidade para tratar, mas que a gente tem que ficar mais de olho nesse paciente, certo? Do próximo, né, bloqueio que nós vamos ver para frente, aí sim são bloqueios malignos, né, que nós não podemos brincar de forma alguma, que exige uma intervenção nossa. Se não for na emergência, seria programado aí com o paciente internado. Vamos a ele. É o BAV de segundo grau tipo 2. Existem vários tipos, 2:1, enfim. Esse aqui, ele não te avisa. Olha só, onda P, QRS, mesmo tamanho daqui. Mesmo tamanho, e de uma hora para outra ele bloqueia, certo? Entre essa onda P e essa onda P aqui, não tem um complexo QRS, certo? E entre essa onda P e essa onda P aqui, não tem um complexo QRS. Esse bloqueio aqui, se o paciente não tiver sintomas no momento, que isso pode acontecer, é um paciente que você interna ou programa para ele o marca-passo percutano, certo? Se for um paciente que está apresentando alguma disfunção, a gente trata os 5Ds de forma emergencial. Ou a gente vai usar droga, ou a gente vai usar um marca-passo transcutâneo. E o mais grave de todos, que é o BAV terceiro grau, ou BVT, que é o total, bloqueado ventricular total, certo? Aqui, pessoal, a gente tem onda P em todos os lugares. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que a gente está tendo uma desincronia total entre átrio e ventrículos, certo? O nosso sino atrial está mandando a onda P, está mandando estímulo, mas não está passando nada para baixo, nada para o ventrículo. E o ventrículo está assumindo o complexo QRS, a contração dele sozinho, sem o maestro, que é o nosso sino atrial. Então a gente tem uma desincronia completa aqui entre átrio e ventrículo. Isso aqui é grave. Isso aqui a gente tem que, mesmo um paciente assintomático, pode ter, por incrível que pareça, esse paciente ele é levado de forma imediata para avaliação da cardiologia, para ser passado um marca-passo transvenoso nele, de uma forma emergencial e não urgencial, e sim emergencial. Isso aqui, inclusive, é um critério de vaga zero, né? Nos nossos pronto-socorros, SAMU e tudo mais. Outro aqui para vocês verem. Tem onda P para tudo quanto é lado aqui. Inclusive uma onda P no próprio complexo QRS, olha só. Bom, tratamento das bradiarritmias, né? Atropina para bradiarritmias sintomáticas, QRS estreito. A dose de 0,5 a cada 3 a 5 minutos, dose total de 3 mg. Doses menores de 0,5 pode ocasionar bradicardia paradoxal e piorar o quadro clínico. Lembrar que algumas ampolinhas, umas são de 0,5, já direto, é a dose correta, e tem umas que são de 0,25. Por isso que coloca essa observação. Que se a gente colocar aplicar uma dose menor, a gente pode causar uma bradicardia paradoxal, veja bem. Então, a BAV de segundo grau MOPTIS 2 e BAVT, sintomáticos, a gente pode lançar a mão de drogas, né? Pode ser a dopamina, ou adrenalina em boa difusão. Se não resolver, ou se você já tiver na mão um marca-passo transcutâneo e conseguir fazer a programação dele, que é uma coisa muito fácil, na hora, a gente pode instalar ele, que é a melhor opção. O marca-passo transcutâneo. Lembrando, pessoal, de fazer uma analgesia para esse paciente. Droga de escolha fentanil. É um procedimento doloroso, desconfortável para o paciente. Então a gente pode usar uma dose pequena aí do fentanil. Falando em ml, a gente usa 0,5 ml
paciente acima de 60, 70 quilos, tranquilo, uma dose baixa, que tem pouca repercussão hemodinâmica. Lembrar de sempre fazer uma monitorização de perto desse paciente. Ok? Bom, pessoal, espero ter contribuído aí com o estudo, um pouquinho com o estudo de todos, e vejo vocês na simulação realística para a gente aprofundar mais sobre o tratamento e a condução de pacientes com taquibrade e arritmias. Essas são as referências. Obrigado.